Muitas pessoas, infelizmente, têm perdido uma grande oportunidade que Deus tem dado para elas de se aproximar dele. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu me inspiro em pessoas que não mediram esforços para se aproximar de Deus. Vamos refletir sobre este assunto, se aproximar de Deus. Vem comigo. No Salmo 73, verso 28, diz assim: Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então nós vemos aqui que o salmista, mesmo passando aí por um momento difícil, um momento aí de indecisão, um momento onde ele não estava compreendendo porque que os ímpios estavam prosperando e ele não. Ele agora tem da parte de Deus. Quando ele entra no santuário, ele tem uma revelação forte da parte de Deus para buscar a presença do Senhor. E ele tem aí uma revelação muito grande, né, que o melhor é se aproximar de Deus, o melhor é estar na presença de Deus, o melhor é estar na casa de Deus. E justamente isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas quando nós buscamos nos aproximar de Deus. E o salmista aqui, no caso Asaf, ele é muito claro, muito específico. Para ele, o melhor, o bom, o suprassumo era se aproximar de Deus. E não somente isso, se aproximar de Deus. E uma vez que ele se aproxima e tem toda a revelação da parte do Criador, ele agora começa a anunciar as boas obras, as obras da criação, as obras, os feitos de Deus. Mas eu olho para as Escrituras e vejo pessoas que se aproximaram de Deus e não mediram esforços. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm colocado empecilhos, elas mesmas têm colocado empecilhos, têm colocado desculpas para não se aproximarem de Deus quando Deus ele está chamando. O próprio Senhor Jesus ele diz: vinde a mim, ou seja, se aproximam de mim. Se aproximem de mim, venham até mim, eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para a alma de vocês, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. E olhe para alguns textos específicos da Bíblia, por exemplo, Lucas 19, versos de 1 a 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Observa que este homem, ele era maioral dos publicanos e ele era rico. E quantas pessoas que mesmo que não tenham riquezas, ainda procuram se afastar de Deus. Mas eu olho para este homem chamado Zaqueu. Ele sabia que Jesus estava passando, ele queria de qualquer forma ver a Cristo, mas temos alguns problemas aqui. Tinha uma multidão que talvez ali estivesse impedindo, ele era de pequena estatura, ou seja, não conseguiria estar observando a Cristo, olhar a Cristo, mas ele tem uma ideia, ele sobe em uma árvore, né? Então ele não mede esforços. E mais importante aqui da vida de Zaqueu é que ele era rico, porém, nem toda a riqueza de Zaqueu chegou a deixá-lo longe de Cristo. Pelo contrário, o que eu entendo aqui é que a maior riqueza que eu posso obter para a minha vida é justamente buscar a Cristo. E este homem entendeu isso. Mas ele procurava ver Cristo, mas não podia por causa da multidão. De repente, alguma dificuldade que nós tenhamos, algumas desilusões, decepções, alguns problemas, alguns percalços de caminho, talvez queiram nos impedir de nos aproximarmos de Deus. Mas este homem não deixou que nada o impedisse de se aproximar de Cristo e ver a Cristo. Ele sobe em uma árvore, ou seja, ele não mede esforço, ele se esforça para ver a Cristo. O que eu quero deixar claro aqui é justamente isso, que nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos de Deus por intermédio da pessoa bendita de Cristo e da sua obra. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. E quando Zaqueu sobe, Jesus está passando, Jesus olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele desce apressadamente, ele vai, ele abre as portas da sua casa para que o Senhor Jesus entre, né? E nós também devemos fazer a mesma coisa. Quando a Bíblia Sagrada fala de abrir a porta para Jesus entrar, automaticamente eu vejo o coração de Zaqueu aberto
para que Jesus entrasse e fizesse morada. Da mesma forma, nós precisamos fazer assim também, abrir os nossos corações para que o Senhor Jesus, Ele entre e faça morada, para que Deus entre e faça morada por intermédio de Cristo e do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra. Atos dos Apóstolos 8, versos 27 e 28. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Agora, alguns detalhes aqui. Por exemplo, da Etiópia até Jerusalém são aproximadamente 4.500 quilômetros. Observa o percurso que este homem, aqui este eunuco, ele fez para chegar até Jerusalém, e ele foi num único intuito, que foi adorar a Deus. Eu me alegro com textos como esse, porque eu vejo que este homem aqui, ele não mede esforços para sair da sua casa, da sua terra natal, ir do outro lado para adorar o Criador. E muitas vezes tem uma igreja do lado da nossa casa e a gente mede esforço, a gente fala, não vou hoje porque estou cansado, acabei de chegar do trabalho, tenho outros afazeres. Este homem aqui, primeiro, ele era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ou seja, ele tinha uma importância no reino. Ele era, como vamos dizer hoje, um ministro da fazenda, da agricultura, enfim, mas ele não mediu esforços. E mais, ele anda aproximadamente aí 4.500 quilômetros para ir prestar culto ao Criador. Quantas pessoas estão medindo esforços, dizendo não quero, não vou, estou assim, estou assado, enfim. Mas nós, olhando para este texto aqui, é o que vai nos dar assim graça, força, para que nós possamos buscar a Deus, para que nós não venhamos a medir esforços. E mais, ele era superintendente de todo o tesouro da rainha, mas ele foi adorar. Na agenda deste homem, com muitos compromissos, ele achou espaço, ele colocou ali, este tempo que é de Deus, esse espaço aqui é de Deus, e eu vou a Jerusalém, eu vou adorar. Nós devemos fazer da mesma forma. E quando ele estava voltando, ou seja, 4.500 quilômetros para ir, 4.500 para voltar, mas agora ele está voltando e ele está sentado no seu carro lendo a palavra. Então ele foi adorar e voltou lendo, buscando conhecer mais a pessoa de Deus. E ele está lendo Isaías 53, que fala sobre Jesus, o Messias, prometido. E quando ele tem este encontro com Jesus por intermédio de Filipe, pregando a palavra para ele é batizado, ele é cheio da graça de Deus e ele volta jubiloso para a sua terra, porque ele não mediu esforços para se aproximar de Deus. E nós, da mesma forma, não podemos medir esforços para nos aproximarmos de Deus. Atos 16, versos 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, no caso, no judaísmo, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eu vejo esta mulher aqui, mesmo que estivesse no judaísmo servindo a Deus, mas ainda precisava receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Paulo está pregando para ela, mas alguns pontos importantes aqui também. Esta mulher vendedora de púrpura, no caso, ela era uma empresária. Mesmo uma empresária, ela encontra espaço na sua agenda para ouvir a palavra de Deus. É o que nós temos que fazer, abrir espaço nas nossas vidas para ouvir a palavra de Deus. E mais, o Senhor lhe abriu o coração. Mas por que Deus abriu o coração de Lídia? Porque ela deu espaço para Deus. O que nós temos que fazer é dar espaço para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Se nós não abrirmos o coração para Deus, Ele nunca vai entrar nas nossas vidas, porque nós não estamos dando espaço para Ele. Mas ela abriu o coração e mais, ela estava atenta ao que Paulo e mais alguns ali dizia, atenção a ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Nós temos que prestar muita atenção, mesmo na leitura, ponto, vírgula, exclamação, enfim, uma leitura completa, uma leitura com atenção. É o que esta mulher aqui estava fazendo, prestando atenção ao que Deus estava falando por intermédio dos seus servos, pregando a palavra para ela. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Então ela convida ainda ali o servo de Deus, nada mais, nada menos, para dar o quê?
o discipulado, é o que nós precisamos, sermos discipulados, né? Na palavra de Deus, nós precisamos sim receber a cada dia instruções para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E nós temos ainda Atos 10, versos 1 e 2. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isto fala de uma vida contínua de oração. O homem estava ali com uma determinação muito grande, não perdia tempo, mas ele dava o tempo dele para Deus por intermédio da oração. E nós também devemos buscar a Deus de contínuo, buscar a face do Senhor através da oração. Há algo interessante aqui também, que este homem ele tinha uma certa posição, mas mesmo tendo uma certa posição, ele encontra espaço para Deus, ele dá espaço para Deus na sua vida. E mais, na casa dele também as pessoas davam importância para Deus. E é claro, quando o texto se segue, a leitura de Atos 10 se segue, nós vemos que Cornélio manda que alguém chame Pedro para vir até a tua casa, porque um anjo aparece para Cornélio e diz: olha, mande chamar a Pedro, ele vai vir, ele vai trazer aqui para você as boas novas da salvação em Cristo. Pedro recebe a ordenança do Espírito Santo para ir com os servos ali de Cornélio, chega na casa de Cornélio, prega a palavra para ele, e enquanto Pedro está pregando, diz o texto sagrado que o Espírito Santo cai em todos que estavam na casa de Cornélio, nele, na família, nos amigos, na parentela mais chegada, enfim, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Cornélio não media esforços para se aproximar de Deus, e mais, ele levou outras pessoas também a se aproximarem do Criador dentro da sua casa por intermédio da palavra de Deus. Mas o texto é claro, de contínuo, ou seja, era uma vida contínua de busca pela face de Deus através da oração. Isto fala de continuidade, não somente de conhecer hoje, mas como diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então é o que nós temos que fazer, e que esta palavra traga para a tua vida o desejo de se aproximar de Deus, o desejo de viver uma vida de continuidade, buscando a cada dia mais a face do Criador, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. E mais, transmita esta mesma palavra para outras pessoas que você também sabe que precisam buscar a Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.